Pai do Senhor a todos, boa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a palavra do Senhor, pedimos graça, misericórdia, para que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Os crentes da época de Jesus, eles eram influenciados pela cultura grega, e mais precisamente pela cultura romana, que era o Império Romano que dominava toda os países da época ali, né? E a gente sabe que a cultura grega e a cultura romana era uma cultura pervertida, né? A gente vê o apóstolo Paulo na sua carta aos romanos falando disso, né? Falando da perversão. Eu falei outro dia para os irmãos, né? Numa pesquisa, de todos os imperadores ali, um só era heterossexual de Roma. O restante era todos homossexuais. Então a cultura romana, ela vinha com muita influência da cultura grega. Então eles eram muito pervertidos. A moral era totalmente jogada na lata do lixo. Então havia uma influência muito grande para um cuidado com o Senhor Jesus, com esses novos crentes que estavam vindo, os discípulos de Jesus, aqueles que estavam seguindo a Jesus ali. Então há uma preocupação com Jesus, e o Senhor Jesus diz como os seus seguidores, como os discípulos devem se portar diante daquele mundo, daquela situação degradante que estavam vivendo ali naquela época, e também desse mundo que estamos vivendo hoje, porque a verdade da palavra de Deus, ela é atemporal. Ela serviu para os discípulos daquela época, e ela serve para a gente e serve para aqueles crentes que ainda virão depois de nós, amém? Então a palavra de Deus, ela é eterna, né? Ela não muda. Então há uma preocupação logo no início ali, quando o Senhor Jesus vai aqui, né, no Sermão do Monte, ele dá esse alerta, né, para os seus discípulos, né, através de duas metáforas. Metáfora é o quê? É comparação, de duas comparações que ele faz para os discípulos. Como o crente deve se portar diante do mundo, diante de tudo que ele vai enfrentar no mundo. Ele diz aí, e ele usa essas duas metáforas, sendo sal e sendo luz. Então ele diz para os seus discípulos: você é sal e luz do mundo. Amém, irmãos? E a primeira verdade que a gente aprende aqui, né, com o Senhor Jesus, está aí no versículo 13. E ele diz aí: vós sois o sal da terra. Ele não está dizendo ali para os novos discípulos: olha, vocês se converteram agora, vocês ainda estão numa fase de crescimento espiritual, vocês ainda são imaturos espirituais, então quando vocês atingirem uma maturidade, aí vocês serão sal da terra. É isso que ele fala? Não, ele está dizendo aqui, ó, no presente, vós sois o sal da terra. Fala aí para o seu irmão aí: olha, você é sal da terra. Você é sal da terra. E é isso que ele está dizendo aí, ó, no presente. Você não será o sal da terra.
A partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, que o Espírito de Cristo habita em mim, eu já sou esse sal, irmãos. Né? A gente às vezes fica, não, eu serei o sal. Né? Ainda eu sou novo convertido. Ou ainda eu não... ainda preciso aprender muito para depois eu ser o sal. Não, Jesus está ali no Monte das Oliveiras, ele fala as bem-aventuranças, ele está conversando, ensinando os discípulos no Sermão do Monte, e ele olha na cara do discípulo, olha, você, Pedro, né? Você, João, você, Ademilson, você, Manu, né? Você é sal da terra, você é já, amém, irmãos? Então você não será. Então se você já entregou sua vida para Jesus, se o Espírito de Cristo habita em você, você é o sal da terra. E o sal, ele tem duas características. Ele era muito importante para aquela época, como é hoje também, né? Mas para aquela época mais ainda, né? Eu assisti um episódio há muito tempo atrás daquela família dinossauro, que era o dia da geladeira. E eles ficaram um dia sem geladeira. Imagina a gente assim passando um tempo sem geladeira, né? A carne, as coisas, como é que ficava? E era uma bagunça, né? Aquele dinossauro lá. E eles, quando eles conseguem a geladeira de volta, eles veneram a geladeira, né? Então tinha uma importância muito grande o sal, inclusive é de onde vem o nome salário. As pessoas não recebiam em dinheiro, moeda. Muitas pessoas recebiam o seu pagamento em sal. Então o sal, ele tinha uma importância muito grande. E a primeira importância do sal qual é? Qual era e qual é? Dar sabor, né? Qual o prato que você mais gosta aí, né? Pensa aí no prato que você mais gosta. Irmão Juarez aí, né? Irmão Carlos, churrasco, né? Imagine você comer esse prato que você mais gosta sem sal, né? Meu Deus, né? Não tem, né? Você procura ali alguma coisa, esse prato que você mais gosta, né? Você vai dizer, não dá, né? Tá faltando alguma coisa. Então, a primeira característica do sal é dar sabor, é dar gosto à comida, né? Então pode ser a comida que você mais aprecie. Se não tiver sal, ela não dá sabor. Então qual é a gente lá no Nordeste chama que está insosso, né? A comida está insosso, está sem sal. Não tem gosto, não tem nada. Então, e você, querido? Tem dado sabor? Jesus falou que você é sal da terra. Então você tem que dar sabor por onde você passa. Será que você tem dado sabor aonde você está? Né? Por onde você passa, na vida das pessoas, na sua própria vida, né? Porque tem gente que não tem sabor, está sem sal, né? Então como que eu vou passar para as pessoas alguma coisa? As pessoas gostam de estar com você, as pessoas gostam de conversar com você, né? Eles sentem prazer de estar ao seu lado, né? Você realmente dá sabor por onde passa. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Olha, vocês são sal da terra, então vocês têm que dar sabor à vida das pessoas por onde você passa. Por onde você passar, as pessoas têm que sentir sede, né? Quando a gente come uma comida, né, com salzinho lá, não dá sede, você não quer beber, você não quer, né, fica convidativo. A mesma coisa é o crente, irmãos. Será que nós temos dado sabor, né? Por onde nós passamos? Você é sal da terra, você é sal, então você tem que dar gosto, como dá gosto na comida, né? O crente sem sal, ele não dá gosto. Não existe crente sem sal, né? Não existe crente sem sabor. Se existe, ele está errado, né? Porque Jesus está dizendo que eu não seria o sal da terra, está dizendo que eu sou. Então por que eu não estou dando sabor por onde eu passo? Porque onde eu passo as pessoas não têm prazer de estar comigo, de ouvir a minha palavra, né? De estar junto ali. E por onde eu passo eu não dou sabor aonde eu estou. Então você tem que dar sabor, irmão. Você é sal, né? Se não tem dado sabor, você tem que lembrar que você é sal. Tem alguma coisa errada, né? Se não tiver sabor.
A outra característica do sal, muito importante também, ela servia para preservar ou conservar os alimentos. O dia da geladeira lá, né, dos dinossauros. Quando os pescadores ali, Pedro, né, todos aqueles que eram pescadores ali, pegavam os peixes e eles iam levar para outra cidade, eles salgavam os peixes, né, enchia, né, os peixes de sal, para que ele conseguisse viajar ali, era tudo no lombo de jumento. Então era dias, né? Se eles não salgassem o peixe, se eles não salgassem a carne, eles apodreciam. Olha a importância do sal. E Jesus pega essa metáfora e compara, né? Compara o crente com o sal e compara o crente com a luz. E ele está dizendo, você é sal, então você deve dar sabor à vida das pessoas. Você é sal, então você tem que conservar, você tem que preservar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo, não deixar apodrecer. Por onde você passar, por esse mundo, né, esse mundo podre, você tem que se conservar puro, né, sem mau cheiro, né? É isso que Jesus está dizendo. Olha Pedro, olha João, olha, cuidado, né? Vocês são sal da terra. Então vocês têm que se conservar em santidade, vocês têm que conservar puro. E por onde vocês passarem, as pessoas que vocês tiverem contato, vocês também têm que colocar esse sal neles. Amém, irmãos? Por onde vocês passar, se ali está uma podridão, se ali está corrompido, quando vocês passarem o sal, vai preservar, vai conservar a vitalidade daquele peixe, daquela carne, daquela pessoa. Mas tem crente, por onde passa, é ele que leva a podridão. Então Jesus dá um alerta, né? Você é sal, você tem que dar sabor. Você é sal, você precisa preservar, conservar, né, a pureza. O cristão deve agir como um conservante no mundo de corrupção, de cobiça e de pecado. Mas a gente tem visto o que hoje? Né? Cristãos defendendo o pecado, irmãos. Eu li uma matéria essa semana de uma pessoa que eu conheço, né, que se diz cristã, defendendo a igreja inclusiva, dando graças a Deus pela essa igreja no nosso meio, dizendo praticamente que foi Deus que levantou essa igreja. É podridão, né? É mau cheiro, né? A igreja inclusiva, ela inclui tudo. Não existe, lá não tem isso de pecado. O importante é o amor, né? A igreja do amor, né? Paz e amor, né? Que era a filosofia da cultura hippie, né? Sexo, drogas e rock and roll e paz e amor. A gente viu onde deu, né? A gente viu onde deu, né? E crentes, irmãos, né? Pasmem, né? Defendendo isso. Jesus está dizendo que nós somos sal. O sal tem que preservar. O sal não pode se corromper, deixar-se apodrecer, né? O que acontecerá com essa sociedade se o sal for tirado dela? O que acontecerá com a sociedade se a igreja for tirada dela? A igreja verdadeira. O diabo tem usado uma estratégia terrível, né? Terrível. Antes a perseguição era lá fora, né? Quanto mais ele perseguia os cristãos, quanto mais sangue de cristão era derramado, mais o cristão crescia o cristianismo. Agora ele está trabalhando de dentro para fora, na mente do cristão, né? Dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, dizendo que a Bíblia está ultrapassada, temos que reformar, temos que fazer uma releitura da palavra de Deus para adaptar ao pecado. Crentes. E Jesus está dizendo que não seríamos o sal, não seríamos a luz, nós somos. Mas, o que é que ele diz aqui, versículo 13? Se o sal for insípido, se o sal for insosso, se o sal não salgar,
se o sal não fazer a função que o sal tem, que é de dar sabor à comida, que é de preservar, de conservar as coisas para não se apodrecerem, não servem para nada. É o Jesus que está falando aqui, ó. Com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sou eu que estou dizendo, né? É Jesus que está dizendo para os crentes lá, ó, se vocês não for sal e luz, não presta para nada, né? Em outras palavras, vocês serão lançados no fora e só serão pisados pelos homens, né? Sal e luz, você é sal, tem que dar sabor por onde passar, né? O crente tem que dar sabor por onde passar. O crente tem que, aonde está o pecado, quando ele chegar, o pecado acabou, né? As pessoas que lá no trabalho, onde você convive, se quando está aquele murmurinho, aquelas piadas picantes, quando você chega, para, né? Se estão vendo alguma coisa, opa, esconde. Olha o Ivo aí, guarda aí. Você não dá uma palavra, você ouve ali, né? Os murmurinhos. Você é sal, né? A podridão está ali. Quando você chega, parou a podridão. Não fica lá no meio dando risadinha e tal. Mas você não é crente? Mãe, sou crente moderno, né? Você vai ser pisado pelos homens. E a gente vê isso aí, né? Será motivo de chacota? Quantas pessoas a gente já viu por aí? Tem um amigo meu que ele se dizia crente e ele vivia bebendo, era uma bagunça danada, dando em cima das meninas. E uma vez a gente pegou uma carona com o supervisor, ele ia na frente e eu ia atrás, né, do carro. E ele falou, o supervisor falou alguma coisa lá e ele falou assim: procura Jesus, vai para a igreja. E o supervisor falou: você é crente? Sabe qual era o apelido desse rapaz? Chiboquinha. No horário de almoço ele ia tomar uma pinga que tem, né? Chamada Chiboquinha. Você é crente? Você eu não vou ouvir, não. Aí ele falou assim para trás, né? Se fosse o Ivo eu ouvia. Você não. Você é Chiboquinha. Ser pisado pelos homens. Olha a palavra de Jesus aqui. Se não dá gosto. Quando a podridão está lá, ele ajuda a feder mais ainda. Aí depois quer falar de Jesus, foi pisado pelos homens. Então você é sal, irmãos, tem que dar sabor, né? Você é sal, você tem que conservar por onde você passar. Isso está acontecendo, né? O diabo tem trabalhado na mente dos crentes, tem trabalhado nas igrejas, mas graças a Deus tem muita igreja séria, tem muito crente sério. Por isso que ainda a sociedade não apodreceu totalmente, porque isso faz parte da profecia do Senhor, que está lá em Tessalonicense, que o homem da iniquidade, o anticristo, não veio ainda, porque ainda não foi retirada a igreja da terra. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, mas o cerco está apertando cada vez mais, né? Eles estão apertando cada vez mais. Enquanto a igreja estiver aqui, enquanto o Espírito do Senhor estiver sobre a igreja aqui, ainda haverá sabor na terra, amém? Ainda haverá preservação e conservação da terra, mas a cada dia está apertando mais, né? Eu vi um vídeo essa semana de um senhor na Inglaterra pregando. Ele foi preso, não sei se os irmãos viram aí, está em tudo quanto é internet. A terra de Charles Spurgeon, né? A terra de grandes pregadores, né? John Wesley, um berço do cristianismo, de onde veio praticamente tudo, né? Eles foram para os Estados Unidos, de onde saiu presbiteriano, wesleyano, batistas, né? O berço. Hoje um irmão não pode pregar em praça pública lá, irmãos, mas ele continua sendo sal, amém? Continua salgando ali. Prenderam ele, levaram algemado, ele nem tem que saber. E a gente aqui, irmãos, a gente não quer ser crente lá no trabalho, não quer dar sabor por onde a gente passa, a gente não quer se conservar, né? Eu vi uma frase essa semana que eu achei fantástica. Falava assim, que o amor a Deus é o acelerador. Significa,
O amor a Deus nos impulsiona a servir a Deus. Aí ele diz também, e o temor a Deus é o freio, né? Faz a gente frear para fazer coisa errada. Então por que a gente faz tanta coisa errada? Porque a gente não tem o temor, irmãos. E a gente fica falando muito do amor, mas também o amor da gente também é muito fraco, porque a gente tem feito muito pouco para o Senhor. E o temor muito pouco ou nenhum, porque não nos impede de evitar o pecado, né? Daquilo que a gente pode evitar. O amor a Deus é o nosso acelerador. Então faz com que a gente trabalhe para o Senhor mais e mais. E o temor a Deus é o nosso freio. Opa, não vou fazer isso porque isso vai ferir o meu Deus, né? E eu não quero ferir o meu Deus. Amém, irmãos? Você é sal da terra. Dê sabor, conserve a pureza moral. Amém, irmãos? E a outra verdade, né, muito importante que o Senhor Jesus fala lá no Sermão do Monte, no versículo 14, ele diz também, vós sois a luz do mundo. Fala aí para o seu irmão, você é a luz do mundo. Você não será a luz do mundo, você já é a luz do mundo. A partir do momento que você aceitou Jesus, você já é luz. Porque a Bíblia fala que Jesus é a luz, né? João 8 lá, Jesus é a luz. Né? E se Jesus é a luz, Ele habita em mim, então eu sou essa luz também. Não é que eu serei a luz quando eu passar pelo batismo, quando eu tiver 20, 30 anos de igreja. Não, você já é luz. Né? É muito bom o novo convertido, não é, irmãos? Quando a gente se converteu lá, a gente não saía evangelizando, falando. Onde a gente estava, a gente queria iluminar. Né? A gente não está nem aí, não tem vergonha de nada, né? Assim, paga mico. Quantos micos eu paguei, né? E depois, amém, né? Falei já e já era, né? Mas depois a gente vai perdendo. Não acho que Jesus falou que não era agora que eu deveria ser luz. Você é a luz do mundo, amém? É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Se da sociedade for tirada a igreja, já era. As nações onde não tem Cristo, irmãos, a gente vê o que é. A podridão que é, a loucura que é. Olha a Índia, irmãos. A Índia, irmãos. Os missionários que já tiveram lá, eles falam que é uma opressão tão grande. Tem bruxo lá que eles dizem que chega a levitar. Tamanha a opressão que é. Tamanha... Tem país que o próprio Satanás está lá. Ele não é onipresente como Deus. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, amém? Satanás não. Né? Ele tem príncipes, né, em cada país. Ele tem um demônio chefe em cada país. Mas tem um país que ele mesmo está lá. Tem alguns países que a gente vê que é difícil de entrar o evangelho. É difícil. Tem países que não tem uma tradução de um livro da Bíblia. Não tem. Tem países que não tem nada de Bíblia. Nada. A gente aqui tem 200 traduções, a gente nem lê, né, a Bíblia. Tem país que não tem nada da Bíblia. Vós sois a luz do mundo. O cristão é como uma cidade edificada sobre um monte. Olha o que Jesus está dizendo aí, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém, irmãos? Tinha um irmão que eu conheci que ele tocava violão, tocou na igreja, tocou em vários lugares. E ele falou para mim, pastor, quando eu estava lá no barzinho, tinha saído estava desviado, eu estava lá no barzinho, tocando as músicas do mundo lá, ganhando um dinheirinho. Aí eu sentei na mesa depois no intervalo e veio um rapaz, sentou comigo lá. O rapaz falou, o que é que você está fazendo aqui? Aí ele tomou um susto. Ele falou, eu ia passando aqui, eu sou crente. Deus mandou vir aqui para falar com você. O que é que você está fazendo aqui? Você não é para estar aqui. Olha o que Jesus está dizendo aqui, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Se você tem a luz do mundo, você vai ficar, a sua luz alguém vai ver. E ele falou, não, eu tenho que voltar para Jesus. A luz dele brilhou lá fora.
E Deus falou, vai lá e fala para ele que eu vi ele. Não dá para esconder. A mesma coisa a gente, irmãos, né? Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola. Como pode ter crente agente secreto? Escondido, ninguém sabe como que ele é crente. Está dizendo que não dá para esconder o crente, não pode esconder um crente, porque a luz brilha. E uma cidade lá no monte, a gente vai ver ela de longe. É isso que Jesus está dizendo, olha, as pessoas têm que ver vocês de longe, as pessoas têm que ver o brilho de vocês de longe. Mas tem acontecido isso, irmãos, né? Você é a luz do mundo, né? A luz de Jesus resplandeça em você. Não é isso o nosso slogan aqui? Será que tem resplandecido por onde a gente passa? As pessoas veem um brilho na gente. Eu já falei centenas de vezes aqui. Quando eu trabalhava numa loja lá em Recife, trabalhava um irmãozinho comigo e outro trabalhava em outra loja lá. E eu via nos olhos dele um brilho, irmãos, um brilho. E eu falava, eu quero esse brilho em mim. Eu quero esse brilho. Às vezes eu ia andando até o ponto do ônibus com eles. E eu falava, Fernandinho, a gente não vende, tu fala que é prova de Deus. A gente vende, tu diz que é glória a Deus. Ele falou, o crente é assim mesmo. Eu falava, mas não tem tempo ruim para o crente? Não, não tem, porque Deus está com a gente. Era um brilho nos olhos daqueles meninos lá. A luz de Jesus resplandecia neles, amém? E é isso que Jesus está dizendo, você é a luz do mundo, não pode guardar a luz. Não pode guardar a luz, né? É como uma cidade, não pode guardar a luz debaixo de uma vasilha, que ela vai se apagar. Então você, onde você estiver, lá na escola, né, lá no trabalho, as pessoas têm que saber que você é crente. Eu tenho vivido essa experiência, né? As pessoas às vezes me procuram para orar. E se eu não me posicionasse, se eu não me mostrasse, se a luz de Jesus não estivesse brilhando através da minha vida? Então eu perderia essas oportunidades de pessoas desesperadas, né, em trevas, precisando da luz de Jesus. E é onde elas vão quando precisam. Elas vão na gente, ela tem que ir em mim e você, porque nós somos o sal e nós somos a luz do mundo. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus que está dizendo isso. Isso tem que entrar na nossa vida e dizer, puxa, é verdade, eu sou mesmo o sal da terra. É verdade, eu sou mesmo a luz do mundo. E eu tenho que alumiar. Eu não posso me esconder. Eu não posso me esconder. Eu tenho que mostrar para as pessoas. Essa luz, irmãos, não é própria nossa. Nós somos como a lua, que recebe a luz do sol. Não é assim? Quem estudou geografia aí? A Heloíse, né? Fugiu na aula de geografia. O sol é uma estrela de quinta grandeza, não é isso? Você tirou 10 lá na prova? A lua não tem luz própria, mas ela recebe a luz do sol. Nós recebemos a luz de Jesus, amém, irmãos? Então nós temos que brilhar por onde nós passamos. Isso tem que entrar no meu coração. Eu sou luz do mundo, então eu tenho que alumiar as trevas. Tem muita gente em trevas, e a gente sabe disso. Mas os crentes estão vivendo em trevas, muitos deles, se associando, né, a coisas erradas, né? Acreditam em alguns textos, em outros não. Quando a Bíblia fala lá que não existe comunhão entre trevas e luz, esse não, pastor, mas está na Bíblia. A gente só quer as bênçãos, né, do Senhor, não, né? Citar versículos de bênção, mas está dizendo que não existe comunhão entre luz e trevas. E porque na maioria das vezes a gente se associa com as trevas. E muita gente, falando do evangelho social, fala, mas Jesus andava com prostituta, mas Jesus andava com publicanos, com pecadores. Verdade, mas ele era sal e luz naquelas pessoas. Aquelas pessoas que tinham contato com Jesus, elas eram impactadas pelo sal na vida de Jesus, que dava sabor a elas. Elas eram impactadas com a luz que estava em Jesus, que fazia elas sair das trevas. Mas nós, os crentes atuais, quando vamos ter contato com as trevas, as trevas é que ficam abobalhadas. As trevas falam, puxa, você é mais trevas do que eu.
Como eu vi um outro dia, um que se diz pastor no programa do Danilo Gentili, falou tanta besteira, que o próprio Danilo Gentili falou assim: pastor, ele escandalizou aquele cara, rapaz. E o cara dizendo que é crente. Ele era mais trevas do que as trevas. É o que está acontecendo hoje. Então essa palavra aqui, ela é bem viva para nós hoje. Jesus está dizendo: você é sal. Você foi ganhado para me servir, para dar sabor a essa terra que está cheia de podridão. Você é luz, você foi chamado para ser luz em meio às trevas, para iluminar a vida de muita gente que estão em trevas e não concordar com as trevas, e não se juntar às trevas. Quando tem contato com as pessoas das trevas, é para impactar elas. Se posicione, irmãos. Nós temos medo de se posicionar. Estava falando com a irmã esses dias, né? E ela falou: ei, cuidado com essas suas mensagens aí no Facebook. Eu falei: tô nem aí. Aí ela falou: é verdade, né? Nós temos que nos posicionar, e nós somos covardes como crente. Nós somos sal. O sal, muitas vezes, quando ele é colocado na ferida, vai arder, irmãos. Né? O sal também tem um poder de curar, né? Antigamente eles colocavam sal quando levavam um corte. Não era assim a gente, quando era pequeno? Ardia, né? Mas no outro dia já estava bom. A gente sabe, a gente que morava em litoral, em Recife lá, quando a gente tinha uma ferida, e a gente ia para a praia todo domingo, quando a gente ia para a praia, na segunda-feira a ferida estava praticamente fechada, o sal curava. A gente falava: não, eu curo isso na praia, né? Sarna, tudo que tinha, os moleques iam, piolho, tudo, vamos para a praia. Todo domingo a gente ia para a praia. O sal tem um poder curativo, amém? Mas quando ele bate na ferida, ele arde. Mas nós temos medo de nos posicionar, de falar a verdade, muitas vezes. E amor, irmãos. Né? A pessoa fica com esses discursos, essas narrativas aí. Ai, você não deve julgar. Paulo, as palavras que ele fala aqui, que não pode ter comunhão entre trevas e luz, ele estava julgando? Ele está falando a verdade dói. Ah, mas você não pode julgar que você é pecador igual eu. Sou pecador, sim, igual você, mas só que diferente, eu sou justificado. A ira de Deus não está mais sobre mim, mas a ira de Deus está sobre o pecador que não se arrependeu. Não existe punição do pecado sem punição do pecador, irmãos. A gente acha que Deus vai punir só o pecado. O pecado é subjetivo, alguém pecou. Então não existe punição do pecado sem punir o pecador. Mas nós queremos pregar um evangelho universalista, onde não vai haver perdição do pecador, onde não existe inferno. É mentira. O sal tem que salgar e falar essa verdade. Se não haver arrependimento, você vai para o inferno. E não sou eu que estou julgando, né? Eu estou apenas relatando o que a palavra de Deus diz. O que João Batista falou: arrependei-vos. Raça de víbora, arrependei-vos. O próprio Jesus, quando vem, a primeira pregação dele é: arrependei-vos, o machado está posto na raiz. Mas nós preferimos um evangelho light, né? Um evangelho que vai levar a gente para o inferno. Você é sal e você é luz. É isso que Jesus está dizendo. Não se deixe corromper nesse mundo de podridão. Se posicione. Ah, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Ah, mas você é homofóbico, você é não sei o que, problema seu. Eu prefiro agradar a Deus. Não foi assim João e Pedro lá no Sinédrio? Dá porrada, foi preso. Pare de falar esse nome. Ele falou: prefiro agradar a Deus do que aos homens, então me prende, né? É assim que a gente é sal e luz. O sal serve para curar também, mas a gente prefere não se posicionar. Você é luz, irmãos. Você é luz. Você é a luz, é a candeia, né? Que temos que refletir a luz de Jesus e não podemos ficar escondido. Se posicione. Ande com a camisa com o nome de Jesus.
né? A gente tem medo. Aí, ó, o nosso missionário, irmão Ivanô, esteve viajando, está de volta. Tem feito um trabalho aqui também em Guarulhos. Jesus, né? A gente tem vergonha de se posicionar, né? Às vezes a gente não precisa nem usar a camisa. As pessoas que trabalham com a gente, que estudam com a gente, só o fato da gente estar ali e o comportamento da gente, muitas pessoas, acho que os irmãos já deveram ter essa experiência, nem conhece a gente e fala, você é crente, né? Muitas vezes, porque você dá sabor onde você está, a luz de Jesus brilha, não precisa falar nada às vezes, né? E a pessoa sabe que você é crente, amém? Temos que refletir a luz de Jesus e não podemos ficar escondido. Crente, saia debaixo do balde, né? Você tem que falar como um farol, né? Para iluminar o máximo de pessoas possível que esteja ao seu redor. Amém, irmãos? A lição é que, como sal, né? Devemos fazer a diferença, assim como o sal faz na comida. Tirou o sal da comida, acabou. É ou não é? Até a gente que tem pressão alta, né? Tem que comer um pouquinho de sal. Se a gente tirar totalmente o sal, você pode ter problemas seríssimos né? Você não pode tirar o sal totalmente. Eu estava lendo esses dias aí sobre o sal, né? E se a pessoa tirar totalmente o sal, ela pode ter problemas cardíacos. A gente acha que é só comendo sal demais, né? Com hipertensão. Não, se você tirar o sal totalmente, você vai ter problema cardíaco. Eu trabalhei muito tempo numa empresa de agropecuária e teve um período que eu fiquei muito tempo ligado à área de veterinária. Eu lia muito sobre boi, né? Eu fui trabalhar no interior e lá a gente era quase um veterinário. Então, quando o pessoal ia lá, às vezes a gente estava no domingo lá no hotel, eles chegavam lá, ó, minha vaca caiu, meu boi caiu. Aí a gente perguntava, você tem dado sal para ela, para ele? Nossa, faz tempo. Aí a gente vendia uns blocos de sal que a vaca fica lambendo o boi. Entendeu? E tinha uma doença que dava nos bois, principalmente nas vacas, que a gente chamava de bócio. Não sei se o pessoal é um termo mais técnico, né? Que inchava, né, o rosto a gente perguntava, como é que está o boi, a vaca? Ah, está com o rosto inchado. Ó, isso é falta de sal. Então tem que dar sal. Então a gente pegava sal mineral ou esse bloco ele levava, rapidinho o boi levantava. Então a falta de sal faz diferença, né? Daí humano também, ó, a irmã falando aqui, ó, a irmã é nutricionista, a irmã Janaína, né? Então olha como é. Então o sal tem uma importância muito grande e a sabedoria do nosso Senhor Jesus é tremenda, né? Ele pega uma coisa simples da natureza e fala, ó, você é sal. Eu, Senhor, Pedro, você é sal. Então você tem que salgar, dar sabor, assim. Como sal devemos fazer a diferença. Assim como o sal faz na comida. Uma comida sem sal já era, né? Até para os hipertensos. Então faça a diferença no mundo que você vive. Amém, irmãos? Assim também como a luz ilumine a escuridão e guie os passos das pessoas até Cristo. Amém? Você é luz. Você é luz, né? Muito crente aí escondido, não se posiciona e não está levando tantos amigos que a gente tem caminhando nas trevas. A gente não fala para ele, olha, Jesus é a luz, né? Vem para a luz, né? Vem para a luz, né? Amém, irmãos? Você é sal e você é luz, amém? Só que você que é hipertenso, assim como eu, não vai chegar em casa e comer bastante sal, não. Come só um pouquinho. A gente ali vai controlando, mas não deixa de comer o sal, né? Amém?